Bom, obrigado a todos. Novamente, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado por aceitar o nosso convite e formar parte da nossa mesa hoje. É de extrema importância para nós e, acreditem ou não, é de extrema importância para o nosso país e para o estado de Minas Gerais, né? Nós vamos começar os trabalhos com uma palestra dos nossos colegas da MRS. Palestra essa intitulada Portfólio de Obras de Mobilidade Previstas em Minas Gerais e os Principais Desafios Encontrados, né, que vai ser ministrada pelo Danilo e pelo Bernardo. Vocês ficam à vontade, podem palestrar tanto daqui sentados da mesa, como utilizar o púlpito, tá bom? Bom dia de novo, pessoal, para a gente ficar mais à vontade aqui e tornar essa palestra um pouco mais dinâmica e levar isso como um bate-papo, a gente sair um pouco aqui da bancada, trazendo novamente, igual nós falamos aqui no começo, deixa eu só posicionar o microfone para não ficar alto demais. Eu sou engenheiro civil, natural de Governador Valadares, uma cidade que cresceu em si, em torno da ferrovia também. A família da gente cresceu vendo o trem passar, o sinal do trem, isso vem da cultura de criança, o prazer por trabalhar em ferrovia. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre os projetos de mobilidade urbana. E quando a gente traz mobilidade urbana para o conceito, é importante a gente destacar e caracterizar o interesse, a pessoa que está vivendo aquilo ali. Vou dar um exemplo simples. Em mobilidade urbana, quando a gente para na faixa de pedestre, a gente tem duas opções ali. Você enquanto pedestre e você enquanto motorista. E temos distinções entre os interesses de cada um. E, quando a gente puxa isso para a mobilidade urbana, tem que ser uma gestão integrada em cima disso. Pois, quando a gente fala, vou implantar um viaduto, vou trazer uma passarela, vou fazer coisas nesse sentido, para o interesse da ferrovia seja conseguir que o trem passe mais rápido, que o trem passe sem interferência, ou até mesmo promover a segurança da população no entorno da ferrovia, porque a gente sabe que tem muitos acidentes. Muitas vezes esses interesses não estão claros dentro disso. Nosso objetivo aqui e da MRS, na implantação desses projetos de renovação, tentar integrar o máximo desses interesses, trazendo uma solução que realmente atenda às necessidades do transporte ferroviário, como também da comunidade do entorno. As ferrovias, como a maior parte dos 30 mil quilômetros que a gente tem aí hoje no Brasil, eles são muito antigos. E as cidades, elas cresceram em volta dessas ferrovias, onde eram vilas que moravam os maquinistas, operadores da ferrovia, ou até mesmo cidades que foram nascendo ao longo disso. E, muitas vezes, essas cidades não acompanhavam a infraestrutura adequada para conviver com a ferrovia. Existe muito uma discussão de quem chegou primeiro, quem chegou depois, para se definir responsabilidades. Quando a gente fala na MRS, a gente evita falar conflitos urbanos, a gente procura falar em soluções de mobilidade urbana, para resolver esse conflito que existe entre a mobilidade das pessoas e a mobilidade ferroviária em si, para os trens, a gente garantir que eles passem. Diante disso, a MRS aí participou aí no ano de 2022 do projeto de renovação da concessão antecipada. Isso gerou obrigações, tanto voltado para a ferrovia, partes e terminais, melhoria das instalações, quanto para as obras de mobilidade urbana e equipamentos, compras de locomotivas, vagões e outros. Você ficou desligado. Nesse ponto, Danilo, é importante a gente
só colocar pessoal, às vezes não é do conhecimento de todos, como é que funcionava antigamente as concessões, né? As grandes ferrovias do nosso país pertencem à nação, né? As empresas de logística têm o direito de uso, né, dessas ferrovias, através das concessões, né, normalmente prazos longos, né, 30 anos, 35 anos. E, antigamente, sempre que ocorriam essas renovações, essas concessões, os processos eram bem burocráticos e eram sempre... As renovações aconteciam só com pagamento em pecúnia, né, só com dinheiro. O que mudou, né, mais recentemente, o que foi, digamos, né, o divisor de águas nesse sentido, foi o então presidente Michel Temer. Ele criou, em 2016 para 2017, uma medida provisória que alterava substancialmente como essas renovações aconteciam, dessas concessões. Então, entraves burocráticos foram reduzidos e, principalmente, obras do interesse do governo passaram a ser incluídas nessas renovações de concessões. Então, em vez das empresas pagarem só dinheiro e o governo usava o dinheiro da maneira que ele, né, achava mais interessante, dessa vez não. Agora o governo recebe parte em dinheiro, parte em obras do interesse do governo, do interesse dos municípios. Então, isso acaba sendo muito benéfico, né, para todo mundo, né, até para o governo, que consegue obras, que consegue girar o negócio, consegue criar novas ferrovias, gerar novas concessões, né, melhora a produtividade do país, e tanto para os municípios também, que recebem obras de infraestrutura, obras que são desejadas há muitos anos, né, a gente vai contar aqui para vocês depois, né, obras que os municípios desejavam há mais de décadas, que o pessoal sempre comenta, que a gente está esperando muito esse viaduto, a gente... Então, isso foi muito positivo, né? Essa mudança, essa criação dessa medida provisória mudou a forma como as concessões acontecem. Pegando aí desse projeto de renovação, vou citar um exemplo, nós vamos mostrar alguns números quantitativos aqui daqui a pouco. A MRS tem dezenas de viadutos para construir hoje. E, por exemplo, em função das condições político-sociais da cidade, ali, dos entornos, muitas vezes essas obras de mobilidade são entendidas como prejudiciais para os ambientes. Pela população, em geral, que anseia pela necessidade de fazer essa transposição da ferrovia de maneira segura e harmoniosa com a cidade. No entanto, tem a cultura da história, que as estações antigas, que as cidades cresceram no entorno, elas trazem o charme de muitas cidades da ferrovia mineira, das cidades mineiras, que as pessoas trazem isso para a gente, né? E o conceito de viadutos, passarelas, não estou trazendo certo ou errado aqui, por muitos eles têm um sentido pejorativo, de poluição visual, para outros, inclusive a MRS, a gente entende que é possível a gente trazer essas melhorias de transposição com alguns incrementos que a gente pode falar, com melhorias de paisagismo, tecnologia diferente da construção, que a gente consegue integrar isso à cidade, trazendo, como a gente tem em Belo Horizonte aqui, vários viadutos Santa Teresa e por aí, que viram símbolos da região, viram símbolos da cidade, do que a gente está fazendo. Com isso, essa renovação da MRS, chegamos a um ponto que as concessionárias, no geral, que estavam propondo essa renovação, elas assumiram uma responsabilidade de que eu vou chamar de boom de obras, e a gente está vendo isso nas renovações, nas concessões rodoviárias, nas renovações das ferrovias, que, por muitos momentos, que é o que a gente quer destacar aqui, as equipes estavam acostumadas ali com um certo tipo de obra, de manutenção, de melhorias de pequeno porte, algumas construções isoladas. E aí a gente chega num momento que, em 4, 5 anos, a gente tem que fazer
muitas vezes, o investimento que a companhia não fez nos últimos 25 de renovação. Como você consegue trazer isso para dentro de uma equipe que muitas vezes não está acostumado a tomar esse tipo de decisão? Porque quando você está na tua casa, você está lá tomando uma decisão de R$200, R$300, R$1.000. Quando você está na companhia, você está falando em 200 milhões. Então, o investimento é diferente, a expectativa das diretorias, dos conselhos de administração é sempre do melhor resultado, e a integração com a comunidade, a integração que a gente precisa promover. Como que a gente vai trazer isso? A gente vai detalhar aqui ao longo. Conceitos de engenharia, como que os engenheiros, a gente está trazendo isso para projetos, como que os projetos estão chegando. A gente tem gente preparada para entregar projetos. Eu estou falando aqui em 4, 5 anos, aí, que a maioria das concessões tem que entregar aí 1 bilhão em obras, aí, cada uma. Como que a gente está com isso? Tem empresas que executam, a gente passa alguns hiatos ao longo da história, que você tem um boom de obras em um momento, outros momentos a equipe de engenharia, às vezes, migra para outras áreas, por naturalmente serem equipes multidisciplinares de gestão, em muitos casos. E a gente está se deparando com esses entraves, que eu vou te chamar, voltado para a engenharia, voltado para a implantação de obras, voltado para gestão de portfólios gigantescos, não só quando falamos em valores de CAPEX, valores de investimento, mas também quando falamos em pulverização de atividades, que, no caso da mobilidade urbana, ela exige. Hoje a MRS aí passa por 100 municípios, por exemplo, quase metade deles terão interferências, cada um com suas legislações. Isso agrega uma dificuldade na gestão do portfólio, que está sendo um aprendizado. Está sendo um aprendizado. Se a gente fizer um outro seminário aí de lições aprendidas de obras, por exemplo, que estão sendo vencidas barreiras, tem outro seminário desse tamanho aqui para poder realizar. Partindo da base inicial, eu queria pedir para o Bernardo até, que é o nosso, hoje, ele é o responsável por projetos dentro da MRS de mobilidade urbana no Estado, as validações todas passam por ele. A gente trazer um pouquinho da construção desses projetos, do tipo de engenharia que a gente está se deparando, e pensar um pouquinho até como que a gente está tentando resolver esses problemas aí. E aí eu trago a discussão até um pouco mais aberta, como que todos nós podemos ajudar, ou todos nós estamos contribuindo para isso, para a gente não ouvir o que muitas vezes escutamos aí, não, o engenheiro virou Uber e coisas nesse sentido. Nós estamos treinando, nossas equipes, nossas faculdades estão colocando pessoas no mercado habilitadas para fazer essa grande quantidade de investimentos que a gente tem hoje. Acho que é uma pergunta que acho que até o final do dia a gente vai ter várias respostas, mas vamos começar a construir um raciocínio nela agora. Certo, pessoal. Bom, no nosso caderno de obrigações, né, que é o documento criado no ato da renovação das concessões, ele lista quais são as obrigações que a empresa tem que construir, né, ao longo dos anos. E cada entrega tem, por exemplo, você tem entregas que têm que ocorrer 1 ano após a assinatura da renovação, depois 2 anos após a assinatura, 3 anos, e assim sucessivamente até 8 anos após a assinatura da renovação. Então, nós temos entregas a partir desde o ano passado, a gente foi o nosso primeiro ano de entregas até 2030. Nós vamos mostrar posteriormente aqui o nosso portfólio, né,
o tipo de obra que nós estamos executando, mas pegando aqui um pouco do que o Danilo comentou sobre os principais desafios, principalmente relacionados à engenharia, né, falando um pouco mais das obras de arte. As obras de arte, nós temos diversas passarelas para serem construídas, passarelas de pedestres, são diversas passagens inferiores, né, passando sob a ferrovia, no caso, então uma via rodoviária passando por baixo de uma ferrovia, e no caso a nossa ferrovia existente, então nós temos que criar a passagem com a ferrovia, né, operando. Isso, em alguns casos, é bem desafiador. Em alguns casos, nós não temos gabarito vertical suficiente para utilizar métodos não destrutivos. Então, e aí vai na moda antiga, né, que é desmonta a grade, faz um lançamento de uma estrutura já pré-fabricada, em parada de produção, no caso, são obras de maiores riscos para a nossa operação, mas, de fato, as situações que a gente tem deparado. Viadutos, né, são as principais obras que nós temos, diversos viadutos, nós vamos mostrar aqui para vocês alguns. Temos também soluções extraordinárias, aí quando a gente fala de soluções extraordinárias, nós temos, por exemplo, alargamento de pontes existentes. Algumas pontes em algumas pequenas cidades do estado, elas não têm largura suficiente, por exemplo, para trafegar 2 veículos em sentidos contrários. Então, nós estamos alargando essas pontes. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, também nós temos um viaduto ferroviário que vai ser alargado também, ali próximo da Teresa Cristina, para melhorar tanto a circulação dos trens e para o fluxo rodoviário por baixo do viaduto, né? E aí, o que acontece, né? No ato da renovação, a gente precisava realizar uma entrega dos projetos, né, para aprovação do DENIT, e aí era um volume absurdo de projetos, então muitos desses projetos foram feitos, né, rapidamente, né, sem muito tempo hábil para fazer verificações mais detalhadas. Então, o nosso desafio hoje é resgatar esses projetos que foram protocolados e trazer uma solução ótima, né, verificar possíveis reduções de custo, possíveis otimizações de traçado, e aí a gente também esbarra também na aceitação pública, que muitas vezes deseja que determinada obra de arte funcione de modo diferente. Quando a gente fala de obra de arte, quando a gente fala de mobilidade urbana, uma construção de viaduto, não basta só também chegar num traçado ótimo em termos de custo, mas também um traçado que funcione, né? Então, nesse sentido, é fundamental a realização de estudos de tráfego. Estudos de tráfego, né, são realizadas contagens dos veículos nos pontos, nos arredores, principalmente nos horários de pico. Então, conta-se tipo de veículo, quantos veículos passam em determinado tempo, qual é o impacto que a passagem de trem causa nesse trânsito. Então, a gente gera simulações, por exemplo, você tem lá o fluxo andando, o trem passou, já começa a acontecer a retenção, né? As passagens de nível são fechadas, o trânsito vai piorando, e aí, falando um pouco das nossas composições, né? A gente tem composições de até 3 quilômetros de extensão, são nossa composição de vagões de minério de ferro, são 272 vagões, então você imagina uma composição de 3 quilômetros, passando a baixa velocidade, 30, 40, em alguns casos um pouquinho mais. As passagens em nível, né, rodoferroviárias, muitas delas contam com sinalização ativa, né, que são as cancelas automáticas, e aí as cancelas elas precisam fechar, né, em média 30 segundos antes da passagem do trem, reabrem mais ou menos 10 segundos após a passagem, então você tem ali um tempo para, antes do trem chegar, depois do trem passar, 40 segundos, mais o tempo que o trem leva para passar, então isso prejudica bastante o trânsito, né, nas cidades, como o Danilo comentou aqui, as cidades cresceram no entorno da ferrovia, isso prejudica bastante, então por isso eu reitero aqui que o estudo de tráfego é fundamental nesse sentido, né, as avaliações, as alternativas de engenharia, né, tem sempre que levar em consideração esse tipo de estudo, já que, né, com essa contagem dos veículos, né, com essa avaliação do impacto que a passagem do trem causa e os diferentes traçados, né, de que forma, quais são os níveis de serviço que os diferentes traçados vão
vão proporcionar. Então, acho que a gente precisa sempre buscar um traçado que melhore o trânsito, né? Quando a gente fala de mobilidade, você, em vez de você ficar parado numa PN esperando 5 minutos o trem passar, você já tem ali um viaduto, mas um viaduto que esteja no melhor posicionamento possível. Um posicionamento que permita as cidades crescerem nos próximos 10 anos, 15 anos, sem problemas de congestionamento. Esse é o objetivo aí da nossa busca pela otimização desses projetos. Isso aí. Você pode passar um, por favor? Pode seguir. Hoje, no objetivo de fazer a gestão, a MRS criou uma diretoria específica para isso. Uma diretoria aí que trouxe 6 gerências gerais voltadas aí para a gente conseguir gerir esse portfólio. Então, temos ali desde as gerências de implantação, de mobilidade, de pátios e terminais, as gerências de gestão, que eu vou chamar aí, que são as gerências de PMO, e eletroeletrônica, e embaixo ali entram diversas outras áreas de gerências aí que cuidam de interferências, que cuidam de interfaces com as comunidades, regulatórias, com os órgãos aí governamentais. Então, é uma estrutura que a MRS começou a montar aí há menos de 2 anos, né, pós-renovação, e uma estrutura que cresce e ela tem que aprender com os erros e os acertos aí para conseguir trazer essa mobilidade. Eu deixo aberto aqui, não precisa ficar se preocupando, não vou deixar para depois, anotar uma pergunta. Quem quiser levantar a mão, tirar alguma dúvida, Danilo, não entendi isso aqui, vai ser enriquecedor para a nossa discussão aqui. Acho que podem ficar totalmente à vontade para a gente trazer isso. A gente imagina que, quando a gente contrata, quando a gente entra num processo desse de renovação, para construtoras, para as donas de concessão, vamos falar assim, eles muitas vezes não conseguiram visualizar 100% das dificuldades que terão para fazer a implantação dessas atividades. E mesmo essa estrutura gigante para implantar um portfólio desse, a gente ainda vê que faltam pessoas capacitadas nas áreas. A gente tem que trazer, muitas vezes, profissionais, treiná-los no que a gente precisa para conseguir solucionar os problemas. E isso não é rápido. Então, principalmente quando a gente fala em mudança de cultura, porque quando se monta uma diretoria dessa, você pega uma atividade de manutenção ali que é rotineira, e muitas vezes, se você não fazer hoje, você pode fazer amanhã. Quando você traz para estruturas de projetos, você não fez hoje, você perdeu um dia nessa execução. O tempo, principalmente com as obrigações que a gente tem no caderno, de obrigações da assinatura da renovação, ele não permite essas falhas ou postergações que costuma acontecer na manutenção. Você vê em rodovia, ferrovia, eu acho que isso acontece, de modo geral, de acordo com priorizações. Todo mundo prioriza as atividades, algumas de um pouco menos importância ou gravidade é colocado de lado no primeiro momento. No caso das obrigações nossas com a renovação, todas são prioridades. Então, tem que construir times que estejam habituados à tomada de decisão, a ter a gestão daquilo que está fazendo na mão. Tá? Passa, por gentileza. Pode passar mais um. Pode passar, não está completar. O caderno de renovação da MRS, ele traz hoje para a gente uma infinidade de atividades, que é o que nós estávamos falando aqui, muitas vezes podemos chamar até de pulverização. São 415 iniciativas para serem realizadas.
E dentro dessas iniciativas, vou citar alguns aqui, temos 31 viadutos, 7 passarelas, 180 passagens de pedestres, 92 passagens em nível, mais 174 quilômetros de vedação, 47 municípios envolvidos nisso. Quando olhamos para esse portfólio, fala assim, não sei se tem alguém da área aí, principalmente, vou citar um aqui que parece expressivo, passagens de pedestres. Hoje, ao longo das ferrovias nossas, poucas cidades são vedadas. E eu acho que poucas ferrovias têm um volume de tráfego de trens aqui dentro de cidades aí, igual a MRS tem hoje. A MRS tem um grande volume de tráfego e essas comunidades que foram crescendo, elas acessaram locais onde os órgãos públicos ou as prefeituras não deram acesso a isso. E hoje o principal acesso dessas pessoas às suas casas é a ferrovia. Então, a MRS hoje tem um grande número de acidentes, principalmente quando a gente fala com pessoas, atropelamentos. E se a gente pega as normativas, se for bem para o lado técnico do negócio, de falar, a normativa fala que tem que ter um APP a cada 500 metros, que ela tem que ter uma visualização de 350 metros no mínimo, tem que ser em tangente, tem que ser nivelado, tem que ser N ações para se fazer e garantir que ela seja segura. No entanto, ao longo dos anos, a gente pode pegar essas 180 aí, no trecho da MRS, que é pequena, a MRS tem próximo de 1.600 quilômetros de ferrovias apenas, foram construídas sem conceito nenhum de engenharia. Foi a medida do necessário que a população foi abrindo. E quando você traz isso para um caderno de renovação, você pode pensar em duas soluções. Assumir as normativas como um todo. A gente pode assumir a segunda opção, deixar a normativa de lado e executar a necessidade da população, porque como que se casa isso? Se eu tenho a SME aqui, eu tenho a ferrovia passando na frente, eu tenho uma comunidade em frente. Não tem nada no entorno. Eu não tenho visualização de trens, vamos supor que a visualização é 100 metros para um lado e 100 para o outro. Como que você vai garantir que essas pessoas atravessem? Então, traz uma dificuldade que, se você olhar pelo lado da engenharia, você pode ser 100% técnico e falar assim, não faz isso. Ou você pode ser 100% social e falar assim, vamos fazer isso aqui tudo, gente. E aí você vai ver só as margens de incidentes, acidentes aumentarem. Então, não é simples. A gente fala ali de 183 iniciativas de PNPP, que elas têm que ser vistas quase como as 31 estruturas de viaduto. Você gasta um pouco de energia, você gasta energia de projetos mais em viadutos, mas eles já estão bem mais estruturados, são locais que, como o pessoal citou aqui antes um pouquinho, são demandas históricas, a cidade já quer aquilo ali há muito tempo e já vem se preparando para isso. As PNs e PPs, ela gasta a mesma energia, porque você tem que ir lá na comunidade, você tem que fazer o projeto, você tem que fazer os levantamentos, você tem que garantir que atende as normativas. E quando a gente fala em regulação, o caderno de obrigações ele é seco e claro. Você tem que atender a normativa. Se eu não me engano, Berrado me corrija, 15.980 aí é a NBR que fala sobre travessias em nível. Certo? Todas
às vezes, que tentou-se criar uma argumentação com os órgãos aí públicos de regulação, não é um assunto trivial. Não é um assunto trivial, e aí eu vou extrapolar isso para as demais ações. Tem 2 bilhões em CAPEX aí, que não são assuntos que você coloca, um gestor, você contrata a equipe, vai lá e faça. Todas elas, a complexidade que muitas vezes a gente é iludido de, não, o viaduto, eu preciso de uma equipe grande, eu preciso de PP, vou botar um cara lá para fazer. E isso não acontece na realidade. Pois, eu vou citar aqui, dessas 180, a gente já deve ter feito o diagnóstico aí de umas 100. 70% foi reprovada pela engenharia por não atender condições normativas. E a gente vai chegar em qual condição? Então, isso é um pensamento que tem que ser trazido, uma lição aprendida que a gente tem que gastar energia em algumas coisas que, às vezes, não foi pensado. É um ponto aí, Danilo, também a se pontuar. Questão da acessibilidade. A acessibilidade está até diretamente ligada à nossa questão de mobilidade, né? Prover mobilidade a pessoas que tenham dificuldade de locomoção, seja cadeirante, ou então alguém com dificuldade de vista, né? Ou cego, ou com dificuldade de enxergar. Todos os nossos projetos têm requisitos de acessibilidade, né, que devem ser seguidos conforme a NBR 9050. Mas aí um pouco também do que já foi colocado, né, as cidades cresceram de modo desordenado, né? Com quais cidades foram planejadas efetivamente em Minas Gerais? Em Belo Horizonte, uma cidade planejada para ficar dentro do contorno, da Avenida do Contorno? Qual o tamanho da nossa cidade hoje? Então, nós temos que cumprir requisitos de acessibilidade, mas o entorno não é acessível. Como é que a acessibilidade vai funcionar dessa forma? Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de passagem em nível. A passagem em nível, a gente precisa ter passeio em ambos os lados com 1,5 m de largura. 1,5 m de largura é a condição mais... É o requisito mais rígido da NBR 9050, que passa 2 cadeirantes, um em cada sentido. Ok, na passagem em nível, eles vão poder se cruzar sem problema. E o entorno? Quais são as dimensões dos passeios dos entornos? Tem rebaixamento nos entornos? Tem passagens elevadas? Então, a acessibilidade só funciona se o entorno for acessível. Nossos projetos vão ter acessibilidade, mas o entorno precisa ser acessível. Então, além das obrigações da MRS, existe também uma obrigação dos municípios em tornar o entorno acessível, para que aquilo tudo funcione com harmonia, né? É isso aí, Bernardo. Quando você pensa na acessibilidade aí das cidades, a gente está trazendo para as concessões, está trazendo para as atividades que as empresas privadas aí estão fazendo, a gente traz isso, estamos cumprindo o nosso papel. Mas a gente ainda precisa evoluir em outros níveis governamentais para que isso seja estruturalmente executado em todos os sentidos, né? Hoje temos obrigação, concordamos, achamos que é necessário. No entanto, estruturalmente isso não se reflete para frente. E aí muitas vezes alguém chega lá e fala assim: não, mas você colocou uma passagem aqui, mas ali eu não consigo subir na rampa. Exemplo, né? As cidades, as câmaras de vereadores, as assembleias e por aí vão. A gente tem muito, quando se fala em infraestrutura, a gente ainda está no básico, a gente está construindo o alicerce para a gente conseguir evoluir nessa necessidade de sociedade em torno das grandes cidades hoje.
E muitas vezes enxergamos que, aí eu volto nos interesses, enxergamos que os interesses não estão voltados, muitas vezes, para garantir isso. Quando você pensa que vamos implantar, por exemplo, um viaduto, as contrapartidas que exigem, a maior parte delas não buscam a infraestrutura. E quem conviveu com isso aí não busca o bem-estar da engenharia quando você traz isso aí para a mesa de discussão. A gente enfrenta isso nesses 47 municípios, uns mais, outros menos. Além do caderno da obrigação, acho que tinha que incluir uma bolinha aqui, contrapartidas. Pois a gente pode falar em segurança jurídica, a gente pode falar, isso foi muito levantado na época das renovações, mas ainda assim, a renovação ela não representa necessariamente que você consiga implantar esses empreendimentos. Todos eles dependem quase que exclusivamente das comunidades locais, da regulação local, da prefeitura. A gente não consegue entrar em nenhuma dessas atividades se não tiver um alvará. E aí, o contrato de renovação, ele foi feito, a gente tem a obrigação de fazê-lo, e esse alvará não permitindo, você faz o quê? Hoje, por isso que eu vou voltar a repetir, estruturalmente, as nossas empresas, os nossos aprovadores por parte da regulação, não estão preparados para receber esse tipo de investimento nesse curto espaço de tempo. Eu acho que talvez o nosso colega da RUM, os nossos colegas da Veri vão compartilhar talvez o mesmo movimento com a gente. Vou destacar aqui que nosso foco, não estou falando, mais uma vez, como a colega destacou aqui no começo, de políticas partidárias, nem nada nesse sentido. Nós estamos buscando aqui entraves da mobilidade urbana que a gente tem enfrentado hoje. Então, puxa mais um, por favor. Os contratos hoje da renovação, eles foram feitos aí com em torno de 4 anos de antecedência. Nesses 4 anos de antecedência, a fim de garantir que as construtoras implementassem, as concessionárias implementassem as atividades, foram colocados marcos de caducidade do contrato. Então, hoje, a MRS tem, até 2006, que a assinatura foi em 2022, a gente chama ali A+4, que é assinatura mais 4 anos. Para implementar, hoje, em torno de 70% das obras e quase 60% do CAPEX em 4 anos. Então, olha o tamanho do desafio. Dos dois lá, nós estamos falando em 1,3 bilhão em 4 anos para executar. É uma missão que, muitas vezes, a gente precisa estar preparados quando a gente fala em atividades complementares, que não estamos falando disso aqui. Então, hoje, nós temos essa equipe inteira trabalhando, que eu mostrei aqui no começo, e eu consigo citar para vocês, em uma mão, as obras que estão executando, que hoje estamos no ano A+2. E já temos uma gerência geral com mais de 200 pessoas para conseguir gerir. Eu vou citar aqui, nós não conseguimos encher uma mão, e aí a gente pode citar obras de partes e terminais, a gente pode citar obras de mobilidade urbana, a gente pode citar outras diversas.
Quando falamos nesses 4 anos, tem uma curva de aprendizado aí, que a gente sabe, que a gente chama de curva S, de obras, que... Você pode passar mais um, por favor? Pode passar. Isso aí. Esse aí é um exemplo da curva de ramp-up hoje na MRS para implantação de obras. A gente fala lá do A+0 até o A+3. Tem tempo de aprendizagem, tem tempo de fazer. E, como eu falei no começo aqui, qualquer um dia de entrave é um dia perdido. E aí a caducidade do contrato morre ali na A+4. Onde, que, como eu falei aqui, 55% das entregas tem que acontecer. Nas construções em comum, aí, a gente vê a curva S, né? Ela vai subindo devagarzinho, chega no momento de pico, até você partir para a fase de desmobilização. Está funcionando? Tá. De desmobilização disso. E um ponto também a colocar, Daniel, né, nesse desafio aí de cumprir até o A+4. O A+4, Danilo citou a questão da caducidade, né? Então, colocando um pouco mais de detalhe nisso, o MRS precisa cumprir com 80% das entregas previstas até o A+4. Caso contrário, o contrato fica em xeque, né? Ele pode, inclusive, ser extinto. A gente percebe que o relacionamento com as prefeituras é fundamental também nesse processo, né, que são diversos municípios envolvidos. Então, relações institucionais, né, da nossa empresa anda bem próxima das prefeituras. Mas as prefeituras, volta e meia, têm desejos distintos, né? Por exemplo, podemos citar aqui um caso de um dos municípios que tem vários viadutos previstos nesse município. Projetos desses viadutos já deveriam estar sendo concluídos, mas a prefeitura colocou em xeque, né, o posicionamento desses viadutos. Então, foi feito extensivos estudos, né, que eu comentei aqui, estudos de tráfego, em diversas simulações. Então, esses viadutos foram sendo postergados, né, já que não havia uma autorização dessa prefeitura para seguir adiante. Então, isso vai gerando um entrave, né? Nosso prazo não muda, mas nós temos que conduzir, né, junto com essas interfaces que seguram, vamos dizer assim, que podem não concordar com os projetos, né, podem, de repente, não emitir um alvará enquanto todas as condições não estiverem satisfeitas, eles não estiverem convencidos de que aquele é o melhor local. Então, isso é fundamental, ter uma relação bem próxima com a prefeitura. O caso de Lafayette também, Danilo, acho que é importante a gente colocar, é uma obra nossa que está em andamento. O viaduto ele era sentido único de tráfego, mão dupla, 2 vias, na verdade, mas sentido único de tráfego. Com a construção desse viaduto, 2 passagens de nível serão fechadas, né, uma parte, um bairro da cidade teria que fazer um deslocamento um pouco maior, que está habituado a fazer, acabou acontecendo ali uma pressão da população junto à prefeitura e hoje o viaduto vai mudar, vai passar a ser mão dupla. Então, nós temos que adequar todo o entorno para que isso funcione. Então, é fundamental a gente andar bem próximo da prefeitura, ver se está de acordo com aquilo que eles esperam, se o que foi protocolado lá atrás atende, né, às necessidades das prefeituras. Quem está acostumado com um projeto aí, imagina um viaduto implantado, começa a estrutura executada, você mudar a geometria do viaduto. Para a maioria dos projetistas aí, é o terror, né? A gente está falando da estrutura implantada, vou mudar a geometria, nós vamos pegar um pilar, tirar ele de lá com um guindaste, botar do lado de cá.
Então, são situações que acontecem. E isso que o Bernardo falou foge do que a prefeitura consegue controlar, por exemplo. A gente tem alvará, a gente tem aprovação de projetos nos órgãos federais, estaduais e municipais, a gente tem apoio das prefeituras, e aí a comunidade chega e fala assim, não, não quero assim mais não. Aí vai na Câmara de Vereadores, cria uma audiência pública, paralisa a obra. Por, muitas vezes, vou voltar mais um passo atrás, o interesse. O interesse que eu falo, quem quer um viaduto passando na porta de casa? É o interesse. Porque ele já tem uma estrutura, muitas vezes, pejorativa. Então, quem está acostumado numa cidade do interior, atravessar a rua reto aqui, vai querer ter lá na esquina para poder passar na faixa. Mais uma vez, estruturalmente, a nossa espinha dorsal não está preparada para esse tipo de situação hoje. E acho que a gente se inclui junto, né? Eu teria preguiça também, não estou acostumado a esse tipo de mudança. A mudança é difícil. E isso aqui traz mudanças estruturais em todas as áreas. A gente mexe com a vida na cidade. Estamos dimensionando um viaduto agora no interior de Minas. O raio da cidade da mancha populacional é de 1 quilômetro. Já tem um API e uma API, que eu falo, uma passagem inferior sobre a ferrovia, e uma passagem em nível bem sinalizado. A gente precisa implementar em 1 quilômetro, contando que tem uma API e uma passagem em nível bem sinalizado, mais um viaduto. E aí o cara fala assim, não, aqui na minha casa não. Procura outro lugar aí na cidade. Não, eu só tenho 50 metros para lá e 50 para cá. Porque a cidade tem 1 quilômetro de raio e já tem outras iniciativas. E isso é um caso real, tá? Essa situação desse viaduto que nós estamos estudando aí no interior de Minas, para poder ser implantado, ele estava em vias de ser implantado. A obra estava prevista para começar dia 27 de abril. E aí volta tudo para trás de novo, para a prancheta, para poder entender a situação. Sobe um, por favor. Ele. Não, ao contrário, voltar. Isso. Eu trouxe aqui um resumo das principais entregas em Minas Gerais. Só em Minas Gerais aí, a gente tem 13 viadutos rodoviários, uma ponte rodoviária, 2 passarelas, um viaduto ferroviário, um alargamento de ponte e uma infinidade de outras iniciativas aí um pouco menores. Oi. E uma infinidade de outras iniciativas aí para a gente pensar. A ferrovia passa em cidades históricas, muitas delas, que a gente tem que fazer essa quantidade de interferências aí, e principalmente, muitas vezes, com populações flutuantes, que entram em momentos específicos nessas cidades, quando falamos aí, cidades que têm eventos locais, vou chutar um exemplo aqui, Tiradentes, as cidades do interior de Barbacena, Carandaí, que são onde a ferrovia passa, por exemplo, tem eventos locais que eles demandam muito disso, e é difícil até para as pessoas entenderem que os dimensionamentos não são para populações flutuantes. Você pega a praia de Guarapari ali, por exemplo, ela está dimensionada por Réveillon, vocês não conseguem andar em Guarapari. Isso vai trazendo a gente, por falta do conhecimento técnico, às vezes, ou limitações, a dificuldades dessa implantação. Pode passar, por favor. Próximo.
Trazendo aí só um resumo das obras de arte, né? Como eu falei, hoje a gente tinha 5 implantando em A+2 até agora. A gente vai chegar ali até o A+4 com todas essas atividades aí em paralelo, com o CAPEX rodando aí absurdo mensalmente. E se eu falo hoje que eu preciso implantar 6 viadutos em simultâneos aí nas cidades de Minas Gerais, quem faz? A gente não consegue. Uma empresa, é difícil as empresas que atendam principalmente às exigências do público-privado. Hoje a gente fala Vale, Rumo, VLI, MRS, tem condições de segurança que eles estão dispostos a pagar um custo que as empresas não estão acostumadas. Então, você entra hoje numa obra de Vale, de MRS, e assim vai, para você começar a trabalhar, você gasta 60 dias. Porque toda a legislação, requisitos de segurança, eles são linearmente verificados e tem que ser apresentados todos os planos para a gente conseguir mobilizar. Então, não é uma missão muito fácil. Muitas vezes eu gosto de falar assim, ó, galera, é chato, é burocrático demais. E, voltando um pouquinho em projeto, é tão burocrático que a gente pode chegar a situações de estar com um viaduto pronto para implantar e a gente não ter visto uma legislação municipal lá que fala que o viaduto não pode ser ali, porque ela foi aprovada em 1940, está arquivado na Câmara lá, e a gente não tem digitalização de nada. E essa estruturação até da informação, as grandes companhias hoje falam em inovação, em tecnologia digital. Na MRS hoje, eu não sei nem onde é que tem uma impressora lá. Agora, quando você vai para trabalhar com outros lados não estruturalmente preparados para isso, você não consegue a informação. Se você não conhecer o senhor lá, que trabalha naquele ponto lá há 20 anos, que ele vai lembrar e te contar, na hora de você implantar lá, alguém apareceu com a notícia, você perdeu o seu projeto. Situação real também, tá? Situação real também que aconteceu com a gente. Nesses projetos aí, o projeto passava, vou chutar um valor aqui, Bernardo, eu não sei de cabeça não, mas 10 metros em uma quina de uma área de tombamento. Para tudo e vamos entender, para poder evoluir com isso, que a informação difundida e pontos de consulta hoje que não existem. Tá? Pode passar, por favor. Trouxe um resumo aí também sobre as obras que a gente separa, obras de arte e obras de passagens, nível pedestres e vedações. Que a gente vê aí ainda, nós estamos falando de quantidades lá de 367 iniciativas para poder cumprir. E cada um é um projeto. Com essas mesmas dificuldades nós estamos falando. Eu queria citar um exemplo, acho que o Bernardo vai lembrar bem, de uma passagem de pedestres, que ela está no caderno de obrigação, e ela exige que seja atendida a NBR 9050 de acessibilidade. Ela está numa comunidade que, para se chegar nessa passagem de pedestre, tem 250 degraus, e para sair dela tem mais de 300. Então, ela se estende para um lado e para o outro, e aí a gente tem a obrigação de promover a acessibilidade nela. Ficam situações que, do ponto de vista, está correto, eu tenho que atender. Não tá errado.
Estruturalmente, a gente vai fazer, mas muita gente vai chamar ela, para que ele fez isso, esse elefante branco aí? É porque a cultura ainda precisa virar. Exatamente. Os acessos nossos lá para as atividades de manutenção, quando a gente precisa entrar e sair com material, a equipe bota uma cordinha para vir puxando. Não é mentira o que você disse, não. A pé é difícil, quem tem toda a mobilidade 100% é difícil. E os que precisam de necessidades especiais para conseguir acessá-la, é mais difícil ainda, né? Ou impossível, que eu vou dizer, nas situações que a gente acaba encontrando aí ao longo do trecho. Pode passar, por favor. Vê se tem um complementozinho. Não, volta. Que não está aparecendo na tela, mas ok. Pode deixar aquele lá. Eu trouxe aqui um resumo do que a gente tem que entregar no ano a ano, só aqui na região de Minas Gerais. O ano A+2, igual eu falei, a gente tem o viaduto de Lafayette. Quando a gente fala ali o ano +3, que é 2025, a gente vai entregar um viaduto em Carandaí, um viaduto em Juiz de Fora, uma passagem inferior em Barbacena, uma passarela em Sarzedo e um alargamento de uma ponte em Matias Barbosa. A partir daí, essas obras todas são em simultâneo. O A+2 ela está tocando hoje, a gente está começando o A+3. A partir daí, tudo começa a acontecer em simultâneo. Porque eu não consigo construir um viaduto de Juiz de Fora, que eu tenho mais, se vocês observarem na sequência, eu tenho um por ano. Dificilmente você consegue acabar um viaduto nas condições normais, temperatura e pressão aí, em um ano. Então você começa a ter um sequenciamento paralelo dessas atividades. Só para complementar aí, ó, as cidades que a gente tem viadutos aí, Congonhas, Juiz de Fora, Três Rios no estado do Rio, Mário Campos e vários outros de Juiz de Fora. É um senhor plano de mobilidade, né? É um senhor plano. Pode. Bom dia, obrigado aí pela excelente apresentação até agora. Eu sou Alexandre Bueno, da Comissão de Energia, mas eu trabalhei numa grande empresa de energia e a empresa de energia, ela, ao mesmo tempo que ela é interferente, ela também atende as populações e ao poder público. Eu queria perguntar se vocês têm lá estruturado uma área de relacionamento com o poder público. Né? Chegou no momento que nós colocamos um empregado, inclusive, de nível, né, dentro da Assembleia Legislativa de Minas, para conversar com os deputados, tamanha as dificuldades que nós enfrentávamos. Então, não sei se vocês têm essa área, imagino a complexidade adicional, porque atravessa o estado de Minas, Rio de Janeiro, então são leis diferentes, pessoas diferentes, etc., mas eu estou percebendo aqui o tamanho das dificuldades, né? E eventualmente, um convencimento das populações. Eu vou fazer um comentário sem nenhum juízo de valor, né? Mas eu conheço 2 municípios mineiros aqui próximos. Um deles, eu posso citar, é Belo Vale, que tem um ótimo relacionamento com ferrovia, com mineração, né? E tem outros que não têm esse mesmo relacionamento, né? Onde é que está aí a dificuldade, né? Esse ponto aí de ruptura? Você quer falar também, né? É melhor você responder e depois eu faço a minha pergunta. Tá. Voltando um pouco no detalhamento da estrutura que você perguntou. Hoje a MRS tem uma gerência geral específica para tratar relacionamentos com as institucionais. A MRS trata os diversos alçadas de comunicação em regulatório, que tem as gerências que tratam com os órgãos reguladores, no caso aí a NTT
e outros aí que venham ser necessários para definir a respeito da concessão. Temos também as gerências de relações institucionais. Essas equipes de relações institucionais, temos gerências de área por estado, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que tratam especificamente a relação com as prefeituras e outros órgãos que venham decorrer disso nessa relação. Então, aqui em Minas Gerais, a gerência de relações institucionais, quando a gente monta o projeto, a gente faz uma primeira... Ele já foi aprovado lá atrás, tá? Então, para a renovação, ele veio de uma demanda das prefeituras, foi feito um filtro e aprovado. A MRS falou assim, vou fazer. Quando a gente pega, eu vou fazer, a gente monta o projeto conceitual. Estou lá na fase de... Muitas vezes eu volto até na definição de traçado. Prefeitura, estou indo fazer isso aqui, tá bom? Tá bom, vamos seguir. Monta um conceitual. Prefeitura, vou precisar de uma mancha de desapropriação A, vou precisar de alguma coisa de meio ambiente B, interferências com CEMIG, por exemplo, Petrobras e outras aí, interferências que aparecem nas cidades. Com esse conceitual na mão, falo assim, pessoal, todo mundo está de acordo? Sim. Aí a gente parte, monta o projeto executivo. E todas essas fases são validadas dentro das prefeituras. São validadas dentro das prefeituras. O que acaba acontecendo em muitos casos? Muda o prefeito. Muda o prefeito, muda a necessidade da cidade. Planos estruturados plurianuais só acontecem dentro do limite de 4 anos. E aí, o que você aprovou, esse ano é ano de eleição, né? O que está aprovado, que eu estou executando hoje, pode chegar dia 1º do ano que vem e eu fazer outro. Então, o conceito, muitas vezes, que a gente traz, que acho que o Belo Horizonte traz, que é o plano diretor, que constrói uma iniciativa ali plurianual para que as atividades aconteçam de forma que não se tenha as interrupções pela mudança do executivo ali naquele momento, não acontece para cidades menores. E isso aí acaba sendo mais um entrave para isso. E, além do relações regulatórias, relações institucionais, temos as políticas sociais. Tem gerências por estado de políticas sociais que, quando a gente vai entrar nas obras, ele vai, bate na porta de cada um, explica a obra, explica a necessidade, explica os impactos que essa obra vai trazer para ele, para não chegar lá do nada, num dia você monta um canteiro, coloca um tapume, fecha a rua do cara, ninguém falou comigo. Então a MRS prevê isso, e isso hoje é implantado e acontece nas obras nossas. Tá? Alô? Bom, parabéns pela apresentação. Meu nome é Antônio Pastore, eu faço parte do Instituto de Qualidade Ferroviária. Deixa eu falar rapidamente o que é um instituto. Ele congrega pesquisadores, instituições de ensino, Instituto Federal Sudeste, Universidade de... esqueci o nome agora, fugiu. São João del Rei, Universidade Federal de Juiz de Fora, Associação dos Engenheiros Ferroviários do Rio de Janeiro, membros de várias entidades, um conjunto de profissionais, inclusive o nosso diretor está aí, professor Roberto William, tá? E a finalidade do Instituto de Qualidade Ferroviária é justamente ajudar as ferrovias a ver justamente certas coisas que falharam aí. Seria uma crítica, mas vocês falharam em algum ponto aí, porque a curva essa não está sendo cumprida. Está havendo um gap, uma dispersão enorme. Tá? Por quê? A metodologia talvez não esteja certa. E o Instituto, ele sabe fazer isso muito bem, ele tem profissionais qualificados que vão mapear
todo esse processo, identificar os pontos falhos e como deve ser corrigido isso. Deixa eu tentar dar um exemplo rápido. O problema de vocês, a sorte, né? O menor problema é recurso. O MRS tem recurso, então, ótimo. Mão de obra é o segundo problema de vocês, você mencionou aí. Então, o Instituto também mapeia essa parte de qualidade, de pessoal de treinamento, para desenvolver programas específicos para atender determinadas demandas que vocês não conseguem encontrar os profissionais no mercado. Isso são os motivos do atraso. Não tem profissionais. E você mencionou também a questão da qualidade dos projetos, que parte deles foram reprovados, porque não existe uma massa crítica para isso, que uma entidade da dimensão do IQF, pelo fato dela ter uma massa crítica enorme, você submete o teu projeto a várias instituições que vão avaliar. Eu queria aproveitar para falar para a doutora Virgínia, nós gostaríamos que a SMS participasse do IQF também, porque o quadro de vocês é importantíssimo, não é só de engenheiros ferroviários, são todos os profissionais de engenharia, é multidisciplinar. Tá? O professor William, ele vai querer ter uma palavra com a senhora depois, tá, rapidamente, para formarem uma agenda. Tá? Então, voltando à questão do problema. Então, a gente já conhece algumas questões, mas vem uma que, na minha avaliação rápida, eu posso estar errado, é o seguinte: não adianta nada vocês fazerem um projeto excelente, o melhor possível, quando vai submeter à audiência pública, aparecem novas questões. Ah, mas a passarela não pode ser aqui, a passarela tem que ser assim, assado. Você entendeu? Então, eu acho que é uma questão de vocês inverterem, talvez, o processo, começarem pela audiência pública para escutar a demanda da sociedade, daquela região, o que eles querem, e vocês pensarem na melhor solução, até uma solução diferente. Olha, gente, essa solução de vocês aí não dá. Vou dar um exemplo. Tá, Poço Rico e Juiz de Fora. Você está vendo o Juiz de Fora ali no final. Como é que vocês definiram as prioridades para fazer esse cronograma? Não foi dinheiro. Foi o quê? Demanda, questão política, questão técnica, você entendeu? A definição dessa política é fundamental. Eu vou começar a fazer somente passarela, tá, vou me dedicar com as minhas equipes, só vou fazer passarela, acabou as passarelas, vou fazer passagem de nível, sinalização, depois de vedação. Como é que é isso? Vocês estão atacando em várias frentes, e, de repente, esbarra numa frente, não avança. Você entendeu? Então, existe uma curva de aprendizado nesse processo aí que precisa ser melhor avaliada. Tá? Então, eu acho que vocês estão... Isso tudo aí é extremamente importante, mas no sentido de ajudá-los a cumprir esse cronograma, pode ser que o Instituto de Qualidade Ferroviária contribua com alguma coisa. Tá bom? Foi essa a minha colocação. Certo, Antônio, obrigado aí pela contribuição. Rapidamente, o nosso tempo está próximo do fim aqui, mas esse estudo ele começou desde lá de trás, 2017, quando surgiu as políticas para a renovação. E aí, diante desse estudo lá que se discorreu desde 2017, foram-se tomadas diversas decisões a nível municipal, estadual, corporativo, federal, para se chegar nesse plano. Então, eu não falo que não tiveram os estudos, mas eu digo que existe, sim, muitas oportunidades de melhoria, igual você citou. Eu acho que sim, concordo, existem oportunidades de melhoria, e essas oportunidades é o que nós estamos buscando hoje. Nós estamos, como eu citei no começo, trazendo pessoas, capacitando, buscando parcerias. Estamos aqui hoje nos expondo um escopo, expondo dificuldades, que eu acho que ela é compartilhada por muitos aí. Eu acho que esse é o objetivo mesmo, o aprendizado de todos nós, para poder chegar no objetivo comum, que é promover hoje o nosso objetivo específico aqui que nós estamos trazendo, a mobilidade. E aí o aprendizado estrutural, que eu citei aqui muitas vezes, é importante para todos nós. Obrigado. A Rosa Cassar, ela é a gerente geral de Relações Institucionais e o Gustavo Bambini é o diretor. É isso aí. Bom dia a todos aí. Na linha que o professor Pastório falou, foi até bom você antecipar, a gente está trocando ideias sobre isso.
Agora, eu queria colocar agora, em nome do Instituto de Qualidade Ferroviária, convidá-los para o primeiro encontro do seminário, 1º de março, no auditório central da Fiesp, onde vai apresentar o Instituto de Qualidade Ferroviária. Eu digo para todos que nós estamos com a COP, o LANCE, que é a área de engenharia de computação avançada em engenharia. Estamos agora com a Universidade de Santa Catarina, no Departamento de Engenharia Ferroviária. Estamos com o Núcleo de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que são 13 universidades, dos quais o núcleo é o FV, o FMG e o Instituto São João del Rei e o Santos Dumont, que é a unidade, por excelência, totalmente metroferroviária, correto? Então, nessa linha, o que eu queria perguntar aos amigos, nessa esteira, além do convite que eu já estou formalizando a todos, e mais a Sociedade Mineira de Engenharia, é de que é o seguinte: quais foram os processos de certificação no CAPEX, no que tange às estruturações das pontes? Por quê? Porque antes de você fazer a agenda de interlocução com as instituições públicas, seja municipais, estaduais, tem uma radiografia preliminar e as possibilidades do projeto a ser desenvolvido. Porque quando você tem um debate na Câmara de Vereadores ou no Conselho Municipal, dependendo do arranjo político e institucional naquela região, você tem que seguir um trâmite, mas que você tem que apresentar um projeto de referência. Até porque quem tem o domínio técnico é a empresa, não é a comunidade. A comunidade tem desejos e objetivos, mas quem dá o contorno técnico é quem vai operar. E aí o diálogo, para ser mais azeitado, eu pergunto, primeiro, fiz estudos à luz das CB6, que são as 586 normas, que é ligado ao CIMEF e à BNT, ligado ao projeto? 2, fez um brainstorm antes, que é uma sensibilização para poder alinhar o que está sendo desenvolvido pela engenharia e as expectativas da demanda da população. E terceiro, como consolidou no mapa do desenvolvimento do projeto para consolidar esse processo. Então, é uma primeira questão. E a outra é o histograma para a questão da qualificação profissional. Nós temos mais de 30 anos no país que não tem quadros do setor ferroviário. Com a desestruturação da antiga rede, muita gente se aposentou, o mundo também mudou e se modernizou tecnologicamente, não é à toa que está na pauta aqui e no Brasil, com um trem já na Alemanha, outro no Canadá, hidrogênio verde, né? Inclusive um trem solar na Escócia, pela Universidade de Birmingham e também a própria Universidade lá da Austrália, e essa é uma agenda contemporânea, e vocês têm estudado, à luz desse processo, das certificações, os parâmetros, porque, como a gente não estamos estruturando o IQF, vocês têm alguma referência internacional, ou é americana, ou é europeia, ou as duas combinadas para desenvolvimento do projeto? Deixa eu começar respondendo aqui um pouco sobre o mapeamento, igual dessas atividades nossas ali está resumido as obras de artes, tá? Elas foram feito um mapeamento com 100% dos municípios a respeito dos interesses, juntamente com as equipes de engenharia, né? Onde eles apresentam os problemas, que eu vou chamar de dores aqui, apresentam os problemas. A engenharia mapeia soluções, e com essas soluções mapeadas foi criado o caderno das obrigações. Tá? Sendo breve na resposta um pouquinho, 100% dos projetos de engenharia nossos, estou até respondendo pelo Bernardo aqui, eles seguem as diretrizes normativas, elas são listadas no caderno de obrigações. Esse caderno de obrigações, eu não sei o link, mas no site até do DENIT ele é de domínio público, né? A NTT, desculpa. Ele é de domínio público, a gente consegue consultar lá, e ele traz todas as obrigações contranormativas
quando falamos de geometria, igual você falou, estruturais, etc., traz essas listas das obrigações, e elas são verificadas nas entregas dos projetos e nas entregas das obras. Então, eu chego lá, para entregar uma obra, é feita uma avaliação pela NTT, a obra seguiu o que estava previsto na normativa, que para a MRS tem força de lei. Tá? A respeito do que você comentou, e por último, das escolas de treinamento voltadas para a ferrovia, eu acho que todas as ferrovias hoje têm escolas de treinamento. A MRS tem uma parceria com o Sistema S, aí, que forma lá, desde o nível de estagiários técnicos até os níveis profissionais de engenharia ferroviária, aí, os especialistas, que a gente pode bater um papo, depois eu me delongo um pouco mais para a gente explanar sobre isso, que formam, se você for no Senai, lá no Horto hoje, eu te falo que você vai ver lá todo mundo lá com a camisa da MRS, ou grandes turmas voltadas desde manutenção ferroviária, equipamentos de mecânica, quanto a parte de engenharia, manutenção de via permanente. Tá? Fui breve, acho que a gente pode conversar mais ainda sobre isso, mas acontece, mais uma vez, igual eu comentei aqui antes, temos oportunidades, e essas oportunidades elas são bem-vindas para serem integradas. Obrigado aí a todos. Nosso tempo chegou ao final. O Hélio tem um comentário sobre o Hélio. Obrigado pela sua palestra. Para a gente do governo é importante ouvir as dificuldades que vocês têm na implementação dos projetos. Eu queria fazer alguns comentários sobre o processo de prorrogação antecipada, que é o processo que a minha área cuida dentro do Ministério. Por que aconteceu e acontece da forma que acontece. Eu sei que o tempo está curto, mas acho importante para que todo mundo entenda. A regra constitucional é a licitação. Essa é a regra prevista na Constituição. Em 2017, a Lei 13.448 criou o Instituto da Prorrogação Antecipada e das Relicitações. Mas para que haja uma prorrogação antecipada, para que nós excepcionemos o processo de licitação, precisa haver uma vantajosidade para o poder público. E essa vantajosidade, segundo colocado pelo Tribunal de Contas da União, é a antecipação de investimentos. Então, você tinha investimentos que o modelo econômico-financeiro previa investimentos até determinada data no fluxo de caixa da empresa. Esses investimentos tinham sido feitos, você estava próximo do término do contrato, e o poder público diz o seguinte: olha, você quer mais 30 anos de contrato, seu contrato vai até 2026, você quer prorrogar até 2056, você não vai participar de uma licitação, mas você tem que antecipar investimentos que vão aumentar a capacidade da operação de transporte ferroviário, que vão mitigar conflitos urbanos, que vão modernizar ramais, que vão recapacitar vias, que vão rebitolar, você vai trazer uma modernização para a infraestrutura ferroviária. Então, esse é o pano de fundo que fundamenta a prorrogação antecipada. Quando a gente olha o modelo econômico-financeiro do contrato de prorrogação antecipada da MRS, você tem um CAPEX previsto de 30 bilhões de reais. Esse é o CAPEX geral do projeto, com um CAPEX de investimentos em mitigação de conflitos urbanos em 4 bilhões de reais. Esses investimentos eles são realizados até o ano 7, né, você tinha que haver a antecipação desses investimentos até o ano 7. Então, até o ano 7, você tem investimentos, o fluxo de caixa de investimentos com uma saída maior do que as receitas, e a partir do ano 8 você tem receitas, o fluxo de caixa de receitas maior do que a saída de investimentos. Então, você tem ali uma força forte de investimentos nos primeiros anos, que justificam a prorrogação antecipada do contrato. Esses investimentos foram antecipados para o setor de ferrovias, e aí você tem ali, a partir do ano 8 até 2056, essa conta dentro do fluxo positiva em relação aos investimentos. Então, quando a gente vê o fluxo do modelo econômico-financeiro, a gente enxerga isso, né? E esses investimentos são importantes porque você traz modernização, você traz recapacitação da ferrovia, e é assim que foi desenhado. O caderno de obrigações, pessoal, ele é binário, certo? Ou você fez a obra ou você não fez a obra. Não tem. E eu acho que isso para os engenheiros isso causa arrepios na espinha, né? Para o advogado também, você imagina, né? Mas para o engenheiro, eu sou servidor da NTT, né? Não falei, né? Sou servidor de carreira da NTT, estou cedido para o Ministério dos Transportes. Então,
Para os engenheiros, causa arrepio na espinha, principalmente porque você tem variáveis que não dependem só da concessionária. Você tem questões de alvará, você tem plano diretor, você tem o Estatuto das Cidades, que prevê que, em determinadas situações, você tem que fazer uma audiência pública prévia. Mas os estudos, é importante colocar, eles são apresentados pela concessionária. Tá? A concessionária apresenta os estudos. Ela faz a contratação de uma consultoria, ela verifica a viabilidade econômico-financeira, ela concorda com os prazos colocados pelo estudo e ela apresenta para o governo. O governo, olha, eu quero fazer essa prorrogação desse contrato por mais 30 anos, eu não vou participar de um processo de licitação, ou seja, eu deixo de ter o risco da pressão competitiva da licitação, que é natural, né? Vou antecipar investimentos e eu estou propondo. E o governo disse, olha, para o governo é importante que essas obras de conflito urbano sejam realizadas. Eu tenho mortes aqui em determinado lugar, eu tenho aqui um problema de conflito com rodovia. Essas obras de conflitos urbanos, elas são priorizadas dentro de um sistema do DENIT. O DENIT tem um mapeamento e o formulador da política pública, quando vai fazer a prorrogação antecipada do contrato, ele disse, olha, essas obras são importantes para o povo, para o governo, para a política pública, então vocês concordam em fazer essas obras? O funcionário diz, olha, eu concordo, isso é um processo de negociação dentro da prorrogação antecipada. É só para dar, pessoal, um pano de fundo de como acontece esse processo de prorrogação antecipada. Ele é feito a várias mãos, sempre com um olhar muito atento do Tribunal de Contas da União. Os projetos, quando são apresentados pela concessionária, eles são apresentados com valor X, certo, de CAPEX. Esse projeto ele vai para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que define o valor regulatório a partir de uma base do DENIT, base ciclo do DENIT. Define o valor e aquele é o valor regulatório. O risco de engenharia, falando para engenheiros, é da concessionária. Então, se o projeto foi precificado com 2 bilhões de reais e ele custou 1 bilhão de reais, benefício para a concessionária. Geralmente não acontece assim, né? Mas se ele é precificado com 2 e custou 4, também é risco da concessionária. Agora, para finalizar, porque eu sei que o tempo está muito apertado, nada impede, e isso tem acontecido frequentemente com a MRS, que inclusive é um exemplo para o poder público, quero falar isso aqui, né, porque nós recebemos a MRS sempre com prefeitos, a MRS negocia com os prefeitos, ela ajusta com os prefeitos e ela leva para o Ministério dos Transportes a proposta que ela tem de eventual ajuste no caderno de obrigações, já acordada com a municipalidade. Isso é importantíssimo, por quê? Porque se não vem assim, eu tenho que perguntar para o prefeito. Prefeito, olha, nós temos um projeto e tal, o senhor concorda com isso? Porque, gente, esse é o ônus do procedimento, do processo democrático. Eu tenho que perguntar para quem está sendo afetado diretamente por aquela alteração. Então, parabéns pela apresentação, parabéns, foi muito bom para mim, de verdade, ver as dificuldades que eu já imaginava que são grandes, porque chegam pedidos de alteração do caderno de obrigações para a gente lá no Ministério, às vezes ajustar algum prazo, ajustar alguma premissa do projeto, e às vezes a gente imagina a dificuldade, mas aqui eu pude ver, pelo menos na sua breve apresentação, que as dificuldades são muito maiores do que a gente às vezes enxerga. Parabéns, obrigado. Só para complementar, agradecer a todos aí, obrigado pelos comentários. Só citar que ele trouxe alguns números do pacote renovação MRS, e os números que eu trouxe aqui foi só mobilidade urbana. Aí você trouxe os números um pouquinho maiores, mas eu expurguei lá só a mobilidade urbana, que era o nosso foco. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Danilo. Antes de eu passar aqui para o Davi, para ele chamar o próximo palestrante, eu quero corroborar com uma fala aí do Antônio Pastore, que citou aqui o canal de escuta, e isso é música para os nossos ouvidos, porque a engenharia de qualidade ela é feita com canal de escuta, definindo as tendências, definindo as necessidades e definindo as prioridades para atendimento ao cidadão. Eu disse na abertura aqui, na minha breve abertura, que a engenharia ela serve ao cidadão. As ações da engenharia devem servir ao cidadão, que coletivamente chamamos de sociedade. Então, canal de escuta, eu acho que é uma boa palavra para nós termos em mente aqui para próximos eventos que a gente possa fazer aqui. Obrigada. Com você, Davi. Parabéns à MRS por ter esse time de engenheiros tão capacitados como vocês têm.
É a única maneira que nós temos de seguir crescendo e nos desenvolvendo, é essa parceria entre o governo federal, estadual, bom, os legisladores e todas as instâncias do executivo e as companhias privadas que realmente têm expertise e têm vontade, né, de estar melhorando todos os projetos de infraestrutura. Obrigado, obrigado MRS, obrigado Danilo, obrigado Bernardo por estar participando aqui do nosso seminário.